Bom dia, professora Alice. Meu nome é William Santos de Oliveira, com o número USP 11277323, e essa é a minha apresentação referente ao trabalho final da disciplina. Nesse primeiro slide fica ilustrado o quadro metabólico que me foi atribuído. Trata-se do quadro visto em um animal realizando exercício intenso, com a presença de adrenalina e falta de oxigenação muscular. Bom, primeiramente vamos ver o quadro dos hormônios que regulam o metabolismo de forma sistêmica, a insulina, o glucagon e, no caso, a adrenalina. Começando pela insulina. Na situação, não foi especificado quando foi a última refeição ou sua composição, mas considerando que o animal está realizando um exercício intenso, sua glicemia tende a diminuir pelo aumento do consumo dos tecidos, com destaque para o músculo estriado esquelético e o cardíaco. Nessa situação, e como nas células beta os transportadores GLUT2 tendem a manter próximas concentrações de glicose sanguínea e intracelular, as concentrações de glicose intracelular cairão também, resultando na diminuição da exoquinase das células beta que tem baixa afinidade à glicose. Como consequência, haverá diminuição da formação de glicose 6-fosfato, da via glicolítica, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa nas células beta, resultando na diminuição das concentrações de ATP intracelular, a não inibição dos canais para potássio dependente de ATP, o não influxo de cálcio, e isso vai diminuir a síntese de insulina e a liberação da mesma promovida pela fusão das vesículas com membrana plasmática. A diminuição da glicemia, portanto, irá estimular a liberação de glucagon pelas células alfa das ilhotas pancreáticas, por um mecanismo ainda não completamente compreendido. E ocorre também a liberação de adrenalina sintetizada pelas adrenais por estímulo do sistema nervoso simpático. Ambos hormônios têm ação aproximada, mas a adrenalina tem seus efeitos vistos de maneira mais imediata que o glucagon. Logo, teremos um quadro de aumento das concentrações de adrenalina e glucagon e diminuição das concentrações de insulina. Então, começando pelo metabolismo do glicogênio, a diminuição da insulina diminui a inibição da enzima GSK3, resultando no aumento da fosforilação da glicogênio sintase, a inativando. A presença de adrenalina e glucagon também inibe a PP1, que não desfosforila mais a glicogênio sintase. O resultado disso é a inibição da síntese de glicogênio nos tecidos capazes dessa função, como os tecidos periféricos, músculo, fígado e rins. Ao mesmo tempo, a presença de adrenalina no músculo e glucagon no fígado leva à ativação da glicogênio fosforilase B quinase, que fosforila a fosforilase A ativando, e levando à quebra do glicogênio, formando glicose em fosfato, que é transformada pela fosfoglicomutase a glicose 6-fosfato. Nos tecidos com presença de glicogênio 6-fosfatase, como no fígado e rins, a conversão da glicose 6-fosfato à glicose, que é liberada na corrente sanguínea para levar a glicemia a ser usada pelos tecidos com alta demanda energética, como os músculos, que é favorecido pela reconformação dos vasos sanguíneos, que aumenta a irrigação nesses tecidos. Nos órgãos sem a glicose 6-fosfatase, a glicose 6-fosfato não sai e é usada pela própria célula, como nos músculos, por exemplo. E veremos a importância disso quando formos falar do ciclo de Krebs da fosforilação oxidativa. O metabolismo da glicose, no fígado e nos rins, o glucagon e a adrenalina age ativando a enzima PEP carboxilase que converte o oxalacetato a PEP. A presença de PEP e glucagon ativa a frutose 2,6-bisfosfatase, diminuindo as concentrações de frutose 2,6-fosfato e aumentando as concentrações de frutose 6-fosfato. Como a frutose 2,6-fosfato é um inibidor alostérico da frutose 1,6-bisfosfatase, sua diminuição ativa a frutose 1,6-bisfosfatase, que ativa a via neoglicolítica no fígado e nos rins. Esses tecidos passam a sintetizar e liberar glicose na corrente sanguínea, aumentando a glicemia e fornecendo energia para a atividade física e demais tecidos. O substrato energético para sustentar a neoglicogênese vem da oxidação de ácidos graxos, que falarei no metabolismo de lipídios, e a fonte de carbonos para a síntese vem dos aminoácidos, provavelmente principalmente do músculo, como também falarei no metabolismo de aminoácidos. E por falar em músculos, a musculatura esquelética, a adrenalina ativa a via glicolítica. E como o animal está em hipóxia, no tecido muscular haverá a glicólise anaeróbica. Essa glicose anaeróbica gera ácido lático que formará lactato e aumentará a acidez do meio. No metabolismo de aminoácidos,
No tecido muscular, a presença de glucagon e a diminuição da glicemia leva à ubiquitinação de proteínas, levando à proteólise pelo sistema proteossoma-ubiquitina. Esse sistema induz a degradação de aminoácidos e exportação para o fígado na forma de alanina e glutamina. No fígado, as transaminases são capazes de sintetizar vários aminoácidos, entre eles a arginina. O aumento das concentrações allosterica da N-acetilglutamato sintase, que sintetiza o N-acetilglutamato. O aumento dessa substância ativa allostericamente a carbomoil fosfato sintetase, que remove o grupo amino aumentando a síntese e eliminação renal de ureia. A cadeia carbônica dos aminoácidos glicogênicos gera glicose na via da neoglicogênese, que está ativada no fígado, como já vimos, e de fato essa é a principal fonte de carbonos para a síntese de glicose nesse órgão. Já as cadeias cetogênicas geram acetil-CoA, que se acumulam no fígado pela falta de oxalacetato, que foi desviado para a via da neoglicogênese, e que está ativa no metabolismo da glicose, que levaria, em outras condições normais, ao ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA coalesce e gera corpos cetônicos que também são liberados na circulação e são fontes de energia para vários tecidos, inclusive o próprio músculo. No metabolismo de lipídios, a adrenalina e o glucagon aumentam as concentrações de AMP cíclico intracelular nas células capazes de armazenar triacilglicerol. Isso ativa a enzima lipase hormônio sensível que degrada os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, que irá para a circulação sanguínea e que será a fonte de energia para vários órgãos e tecidos. O glucagon e o palmitato inativam a acetil-CoA carboxilase, resultando na diminuição da formação de malonil-CoA. A diminuição de malonil-CoA ativa a cartinina palmitoil transferase, que transfere os ácidos graxos para a mitocôndria, aumentando a beta-oxidação. A beta-oxidação de ácidos graxos é a principal fonte de energia para a neoglicogênese ocorrer. Então, falando agora sobre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. No fígado, essas duas vias vão estar inativadas, pois o oxalacetato está sendo desviado para a neoglicogênese. Nos outros tecidos, serão regulados pela concentração de ATP, ATP, NADH, FADH2, NAD+, e FAD2, ou seja, pelo balanço fino dos níveis energéticos das células e desses agentes e dos agentes redutores. Como já vimos, o metabolismo inteiro está desviado para a produção de energia para a circulação e o grande consumidor são os músculos. De fato, até mesmo a conformação dos vasos sanguíneos e a distribuição do volume sanguíneo irá aumentar na musculatura que realiza o exercício para dar mais aporte energético. Na musculatura, a diminuição das concentrações de ATP e aumento das concentrações de ADP ativam a ATP sintase, que aumenta o influxo de íons H+, diminuindo o potencial transmembrana mitocondrial e facilitando a oxidação de NADH e FADH2 pela cadeia transportadora de elétrons. Entretanto, não há oxigênio para ser o receptor final de elétrons e formar água nessa situação, a situação de falta de oxigênio. Dessa forma, para as cadeias transportadoras de elétrons, ela para, resultando no acúmulo de NADH e FADH2, que inibe a fosforilação oxidativa. O acúmulo de NADH e FADH2 provoca a diminuição de NAD+, e FAD+, inibindo o ciclo de Krebs por falta de substrato redutor. Por outro lado, a via glicolítica vai estar acelerada, pois a diminuição dos níveis de ATP e aumento dos níveis de ADP. A diminuição dos níveis de ATP ativa a piruvato quinase, diminuindo as concentrações de fosfenol piruvato e aumentando as concentrações de piruvato. O piruvato, na presença de altas concentrações de NADH, forma lactato e gerando pouca energia. Isso aumenta o estímulo para o consumo do glicogênio armazenado no músculo, que explica mais uma vez a quebra do glicogênio muscular. E é isso. Obrigado por tudo, por toda a disciplina. E aqui eu encerro.